E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu quero responder publicamente esse comentário aqui. Um off-topic total, mas em uma parte do vídeo você falou que está usando o Duolingo. Na tua opinião de professor de idiomas, você acha que o Duolingo é uma ferramenta boa para aprender um idioma novo e como que você usa? Cara, vamos posicionar o Duolingo na nossa vida. Quando você começa a estudar um idioma, você precisa ter contato com ele. Isso é a primeira coisa. E é muito difícil você ter contato com o idioma e já chegar tancando tudo sem saber nada. Então, imagina, eu tô querendo começar chinês e eu tá com um negócio desse aqui. 可以化解这些困境的，因为办法呢 E aí eu falo assim, não, acompanha aí o que ela fala e associa aqui com essa letra, porque você vai precisar da letra para entender o que ela tá falando, né? 总是比困难多的。去想想哪一次的困难，哪一次你觉得我 Acredito eu que você tenha achado isso impossível. E aí você fala, não, cara, não tem como. Sim, não tem como. Então, se você pegar um podcast em inglês e tentar entender o que o cara tá falando, você não vai conseguir. Onde entra o Duolingo? Para ser um primeiro contato com estruturas e vocabulários e palavras, para que você se familiarize com elas, para que você as encontre posteriormente onde quer que você se exponha. E o Duolingo em chinês, o chinês, ele requer que você faça isso porque a escrita é muito desgraçada e os sons são muito desgraçados. Então o Duolingo vai te ajudar a ver e rever e rever e rever e rever e rever e rever os mesmos caracteres, associando com o som, e ele vai te dar um som padrão e perfeito. A melhor coisa que o Duolingo tem é também a pior coisa que ele tem. Porque o som dele é padrão e ele é sempre perfeito. Ele é igual a caixinha de som do Google Tradutor, por exemplo. Você coloca uma frase lá, você liga naquela caixinha, ela vai te dar uma voz que, por mais humana que pareça, ela é algorítmica. E aí você pode apertar esse botão 300 vezes, a frase ou a palavra vai ser pronunciada exatamente da mesma forma. O que não acontece na língua do dia a dia. Então, o Duolingo é uma ótima porta de entrada para você ter contato com o vocabulário que você não conhecia antes e para que você veja esse mesmo vocabulário recorrentemente dentro do mesmo contexto. Isso é bom. E o lado ruim é que se você ficar esperando... Cara, o Duolingo é tipo você jogar MOBA contra IA. Você já jogou MOBA contra IA? Eu não sei se no LoL tem, no HOTS tem. Você joga MOBA contra IA e você fala, cara, eu sou muito bom nisso daqui. Porque os bots de IA, eles se comportam sempre do mesmo jeito, você reage ao jeito que eles se comportam e você fala, nossa, matei todo mundo aqui sozinho. Aí você vai para uma partida pra valer e aí você toma um cacete, principalmente porque você se movimenta no jogo como se todo mundo fosse bot e eles não são. Então, se você for pra vida real achando que as pessoas vão falar inglês com você do jeito que se fala no Duolingo, pronunciando assim, devagar, dessa forma, você vai se fuder. Quer dizer, não basta você... não basta você entender que sei lá, um maço de derby... não sei nem se existe, eu parei de fumar faz muito tempo, né? Não basta você entender que um maço de derby é o maço de derby. Você tem que estar preparado para aprender português e escutar os velhos falando, vê um maço de derby e uma caixa de foto. Porque é desse jeito que a gente fala. Olha pro jeito que eu falo. Eu falo tudo muito grudado, muito ensanduichado. E a gente fala desse jeito. E o Duolingo, ele não vai te preparar para isso. Então, o que eu digo? O Duolingo, ele tem que ser a porta de entrada para você depois pegar um áudio, de repente, mais leve de vídeos para quem estuda o idioma e depois de histórias para crianças, audiobooks em que você pode controlar a velocidade, e aí você vai ver podcasts, e aí você vai ver gente falando na rua, e se você não escutar todas essas pessoas nos podcasts, conversando na rua, em filmes, em música,
em seriados, se você não se expuser a todos esses tipos de fala, em todos esses ambientes, o Duolingo não vai te preparar para escutar absolutamente nada em lugar nenhum, porque simplesmente você não vai escutar a coisa do jeito que é dito na rua, porque ninguém fala assim. Eu sei que no Duolingo ele não fala lento desse jeito, mas ele faz uma coisa muito boa, que é enquanto você fica apertando a caixinha de som lá, ele te dá 300 vezes exatamente a pronúncia. E quando você é um estudante iniciante de chinês, por exemplo, isso é exatamente o que você precisa. Porque é tão difícil escutar os tons, é tão difícil escutar o pinyin, que você tem que ter uma ferramenta que te permita escutar 200 vezes a mesma coisa do mesmo jeito. Ainda mais numa pronúncia que, teoricamente, é oficial. Mas isso não vai funcionar se você não vier para cá depois. 哇，天塌了，天真的快塌了，哪一次你没有去很好的去化解呢？ Isso daqui, ela ainda tá falando devagar. E é completamente diferente do que o Duolingo tem para te oferecer. E depois você vai ter que ver gente empolgadíssima falando rápido, com pressa, porque quanto mais pessoas você escutar, maior o alcance do teu ouvido perante o espectro de pronúncia da língua. Então, a gente fala de espectro autista porque autismo tem um espectro e você tem algum lugar dentro desse espectro com um monte de características que são comuns, mas nunca tem um autista igual ao outro, teoricamente. E na prática também. Teoricamente não tem. Então, você tem que escutar várias pessoas para conseguir construir o seu espectro. Então, você vai aprender como fala door em português. No Brasil vai ter gente que fala porta, vai ter gente que fala porta, vai ter gente que fala porta, vai ter gente que fala porta. Ou sei lá. Quer dizer, quanto mais pessoas você escuta, mais você enriquece o seu espectro, dentro do qual a próxima pessoa que você vai escutar vai estar falando. Então, essa variabilidade é o que melhora o seu listening. É escutar pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, em diversos contextos, de diversas regiões de cada país. O que melhora o teu listening é escutar indiano falando inglês, você precisa escutar chinês falando inglês, japonês falando inglês, português falando inglês, você precisa escutar muita gente, porque aí você vai construindo um espectro e chega uma hora que você está tão familiarizado com o inglês britânico, com o inglês de português, com o inglês de indiano, chega uma hora que você fala, o meu ouvido está preparado para entender esse idioma, desde que a pessoa tenha uma boa dicção e de fato fale inglês, eu estou capacitado a escutar. Isso é o ideal. Quando é que você vai chegar nesse ponto com o Duolingo? Nunca. Significa que o Duolingo ele é ruim para começar? Também não. Se bem que não comece preso no Duolingo. De novo, não é quantos anos você estuda um idioma, é quão intenso é o seu tempo de estudo. E se você vai estudar, sei lá, 4 horas por dia, 3 horas por dia, 40 minutos por dia, que é o que você tem, distribui esse tempo. Se você tem 40 minutos por dia para estudar inglês, pega 5 minutos e faz Duolingo. Mas aí você tem que ter tempo também para se expor a outras coisas. Aliás, eu tenho uma surpresinha para vocês de coisas de grátis que eu ando fazendo. Eu queria esperar mais para falar sobre isso, mas eu acho que podemos. Aqui no meu canal, eu estou postando muito de maneira não listada. Por quê? Por que eu estou fazendo esses vídeos não listados? Não é porque eu quero criar uma área secreta dentro do canal. É porque eu não quero que você fique sendo incomodado com notificação de coisa que você não quer ver. Mas se você vier aqui em playlist, eu estou começando agora, coisas que eu já tentei fazer em outros momentos da vida e desisti, mas que aparentemente agora vai dar certo, que eu estou colocando playlists de resolução de exercício, revisão de matéria e resolução de exercício em inglês, então aqui tem as primeiras unidades do livro, mas o filé mignon mesmo, o que eu acho que vai ser bom para muita gente, é essa playlist de listening. E aí o que eu estou fazendo?
Você vem aqui, escuta o vídeo, escuta a interpretação, porque aí você vai me escutar falando sobre o vídeo, vai me escutar pausando, repetindo e traduzindo o que está sendo dito e explicando algumas expressões. E aí, depois que você terminar essa interpretação, aí você vem pro repeat. O repeat eu vou dar play 2 vezes no mesmo vídeo. Estou literalmente roubando conteúdo. Eu tô gravando a tela do vídeo sem dar crédito pro cara que fez o negócio. Sim, eu estou saindo um filho da puta. Só que com uma causa nobre, né? Porque eu não tô querendo fazer dinheiro com isso, porque esse canal ele não é monetizado. Mas aí, quando você, depois de ver a interpretação, você vem aqui pro repeat, e aí você escuta o mesmo vídeo 2 vezes, treinando o seu listening, porque eu já te expliquei como que o negócio é, e se você se perder nesse vídeo, você simplesmente volta pra interpretação. Entendeu? Volta e escuta mais vezes. O vídeo tem 2 vezes o short, ou reels, aqui. E você pode dar repeat ao infinito, e quanto mais você escutar, melhor. Escutar Emma Watson, que é um inglês britânico, muito britânico. Esse cara aqui, que eu não sei quem é, que tem um inglês suburbano muito dos mano. E uns outros caras de 60 anos atrás falando, vai aumentar o espectro do seu listening e você vai estar mais preparado para escutar inglês de mais pessoas. Isso daqui é só o começo. Eu estou fazendo isso daqui para Tamara e estou passando para todos os meus alunos. Isso daqui vai ficar como não listado, porque vocês nunca vão ver uma notificação de um vídeo novo de uma coisa que vocês não estão a fim de ver. Mas se vocês salvarem a playlist e voltarem nela de tempos em tempos, muito provavelmente vocês talvez fiquem felizes de ver que tem novos vídeos lá para vocês treinarem. Aproveitando o embalo, vocês me perguntaram hoje se eu dou curso de preparatório para TOEFL e outras certificações. Então, vamos lá. Principalmente se você está pensando em prestar para TOEFL, uma boa regra é se você precisa de mim ou não. E se você precisa de mim para entender alguma coisa em inglês ou falar inglês, então você não está preparado para o TOEFL ainda, porque o TOEFL ele não é para quem estudou inglês, é para quem sabe inglês. E não basta saber inglês, tem que ser bom de interpretação de texto, senão você não vai ter tempo de terminar a prova. Então, são 2 coisas completamente diferentes. Tem gente que fala português maravilhosamente bem, mas você dá um texto pro cara e ele lê, quando ele termina de ler, ele esqueceu tudo que ele leu. E se você faz uma pergunta para ele do texto que ele acabou de ler, ele não vai conseguir. Em português, pergunta do Enem. Pergunta de português, interpretação de texto, tá lá o texto, tem a pergunta, depois tem gente que faz esse negócio 10 vezes e erra as 10 vezes. Então, o TOEFL, ele é para quem fala inglês e para quem tem interpretação e para quem tem raciocínio rápido, de forma que uma pessoa que tem o diploma de TOEFL, ela não vai ter problema nenhum para sobreviver dentro de uma empresa por conta da limitação de comunicação. Né? O inglês não vai ser um problema, não vai ser um fator limitante dessa pessoa no ambiente de trabalho. O diploma é para isso. Então, se eu pego um aluno para treinar, uma das grandes alegrias que eu tenho nessa minha vida é que eu não sinto que eu trabalho. Né? Eu não estou dando aula para o Luciano agora porque ele faltou, porque está caindo uma tempestade em São Paulo e a internet da casa dele lá está ruim, então a gente vai fazer aula amanhã. Mas, se o Luciano estivesse aqui, a gente já tá batendo papo, a gente já tá falando sobre geopolítica, sobre Trump, a gente tá falando sobre as eleições do Japão, tudo em inglês, e eu ia ficar coletando do jeito que eu tô aqui. Então, o que eu tô fazendo aqui é o que eu ficaria durante a aula. Então, basicamente, eu só pago para conversar com pessoas que eu gosto sobre assuntos que eu acho interessante, e isso para mim me dá a sensação de ter zerado o jogo, de ter vencido na vida. Se você pede para ensinar um aluno para o preparatório para o TOEFL, eu não vou poder fazer isso daqui, eu vou ter que me concentrar num texto que tem que ser tão difícil para mim quanto para ele, porque se for mais difícil para ele do que é difícil para mim, então ele não está preparado para o TOEFL e não sou eu que vou capacitá-lo para isso. Não sou eu que vou capacitá-lo para isso. Então, eu tenho que ter muita disciplina, porque eu tenho que falar, cara, esse tempo tem que render, então a gente não pode se distrair. Então não me vem falar do jogo que você está jogando, não me vem falar da notícia que você leu, do vídeo que você viu, porque a gente tem que focar em linguística, em gramática, em interpretação e resolução rápida de exercício.
E você tem que ficar bom nisso, e para você ficar bom nisso, você tem que fazer muito. Vou dar uma dica para vocês que fazem TOEFL: não estudem inglês para TOEFL. Nem para IELTS, nem para nada disso. Não é inglês que se estuda, é a prova que se estuda. Por exemplo, se você quer tirar carteira de habilitação e você vai fazer um teste, uma prova de direção e da baliza, os caras, eles não querem saber se você sabe dirigir. Seja para tirar carteira de motorista aqui no Brasil, seja para tirar carteira de motorista no Japão, onde quer que seja, o cara não quer saber se você sabe dirigir. Ele quer saber se você sabe dirigir do jeito que o teste exige que você consiga dirigir. Então, todo mundo consegue manobrar um carro, mas se você não manobra o carro usando as duas mãos no volante no exame japonês, você não passa. Né? Todo mundo consegue subir uma ladeira, mas se você deixa o carro morrer, que é basicamente pisar no freio, puxar freio de mão, ligar a ignição, depois pisar na embreagem, fazer aqueles paranauê e sair, você sabe dirigir. Mas se você deixou o carro morrer, você não vai passar na prova. Então, o cara não é da autoescola, né? O cara do Detran, ele não quer saber se você sabe dirigir, ele quer saber se você consegue passar na prova. A mesma coisa vale para inúmeras certificações. E o povo do TOEFL não quer saber se você fala inglês ou não. Inglês é o mínimo. Mas ele quer saber também se você sabe passar uma prova. FUVEST, ENEM, é a mesmíssima coisa. O cara não quer saber se você sabe biologia. Ele quer saber se você sabe resolver uma prova de biologia. O cara não quer saber se você sabe física. Ele quer saber se você consegue resolver uma prova de física. Então, a melhor maneira de estudar pro TOEFL, primeiro, é já saber inglês, né? E a segunda coisa, você tem que estudar as provas anteriores, o máximo que você puder, e fazer simulados e resolução de provas anteriores. Para quê? Para você ter certeza que você está conseguindo fazer a prova em tempo hábil. Não adianta nada ser o cara mais sabente de inglês desse mundo e não ter prática em resolução de prova, porque você vai se perder, você vai errar porque você ficou nervoso, você vai descontrolar, você vai perder controle do tempo, você vai se desesperar porque você perdeu o controle do tempo e você vai pior do que você poderia ir porque você não tem familiaridade com a prova. Então, se você descobrir, e eu lembro assim que eu já ajudei gente que encontrou um site que ele pagou não sei quanto lá e ele conseguiu baixar décadas de prova. E com certeza tem lugar para encontrar de graça isso. Se você encontrar simulados e provas anteriores, comece a resolver. É desse jeito que você estuda para a prova, porque quando você pega 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de uma prova, você fica familiarizado com a instituição. E aí experimenta, faz um teste. Você manja muito de inglês, comece a estudar para as duas. Aí você escolhe uma e ela você estuda muito a prova e para outra você estuda menos. Estuda inglês na mesma intensidade, mas para cada 9 provas da TOEFL você faz uma da IELTS. E aí presta as duas e depois você me fala o que aconteceu. Né? Você já deve ter presumido o que eu acho que vai acontecer. Então, não é só eu, Fausto. É assim, até para esses professores que dizem que são especializados em provas de certificado. Antes de você contratar esse professor, saiba se você está no nível para conseguir fazer uso do serviço que esse cara tem para te oferecer. Porque talvez, se você estiver muito longe de chegar desse ponto e o professor perceber que você está muito longe, dificilmente... Bom, quem sou eu para conhecer todos os professores de inglês no mundo? Mas eu conheço uma média aí, né? E talvez o teu professor ele não seja sincero com você e talvez ele não diga que você não tem a menor possibilidade de passar. Por quê? Porque isso implicaria que você não faria mais aulas com ele. Cruel, porém verdade. E a ideia é, se você está olhando para a prova e não está entendendo bolufas, você não sabe nem por onde começar a prova, aí primeiro, você tem que aprender mais inglês e você tem que estudar mais prova. Inglês primeiro. E depois que o teu inglês estiver bom o suficiente, aí você vai estudar a prova. Só que, nesse ponto, talvez você não precise mais do professor. E aqui, talvez eu esteja cometendo uma grande injustiça.
que é porque eu não precisaria de um professor para passar nesse exame, eu acho que ninguém precisa. Não é verdade. Eu aprendi inglês sozinho e eu não acho que todo mundo consiga aprender inglês sozinho. Muitas pessoas precisam de professor, mas em relação a essa prova, eu tô me perdendo aqui no raciocínio, mas em relação a essa prova, é, mesmo alguém que aprendeu com um professor a vida inteira a falar inglês, eu acho que ele tem que estar num ponto em que ele consegue olhar para a prova e desvendá-la sozinho. Porque se você não tiver essa capacidade, é porque sua interpretação de texto está tão aquém do que você precisa, que um professor do teu lado dizendo o que está escrito ali não vai adiantar porque o Google faria a mesma coisa. Então, esse professor só serve se ele começar a te ensinar os passos da interpretação e técnicas de interpretação. E aí, eu não acho que as minhas técnicas de interpretação, elas são aplicáveis para a maioria das pessoas. Para alguém. Então, eu tenho um receio muito grande de oferecer isso para o mercado, porque é o tipo de coisa que eu acho que eu não conseguiria reconhecer o valor do meu próprio serviço. E não é uma questão de autoestima ou de insegurança, nada disso. Mas eu teria muita dificuldade. E aí, um aluno que reprova e um aluno que passa, eu falaria: esse cara passou por mérito dele, e esse outro aqui ele reprovou por culpa dele. E eu falaria: cara, eu fiquei um tempão prestando serviço e eu não consigo enxergar valor nisso. Agora, por que que eu consigo aceitar alunos dentro da minha zona de conforto? Porque mesmo coletando no BDO, mesmo contando piada, mesmo dando risada, mesmo fazendo fofoca, eu chego no final da aula e falo: cara, essa pessoa desenvolveu muito, ela treinou muito, ela teve contato com um vocabulário novo, ela aprendeu a pronunciar alguma coisa melhor do que ela fazia antes, e ainda está levando, nós dois estamos levando ainda um pouco de experiência de vida um do outro, e isso é foda pra caralho e eu vejo valor nisso. Então, se eu saio disso para ir para um modelo em que a gente tem que ter muita disciplina e concentração, e eu fico 1 hora debruçado num texto, e a gente desvenda o texto e resolve o texto, a gente chegaria no final e eu falaria: cara, ele deveria conseguir fazer isso sozinho. E aí eu teria mais dificuldade de enxergar valor nesse serviço, além de sentir que eu trabalho e me sentir esgotado por isso. Não sei se eu consegui responder. Aliás, eu não sei se eu consegui passar a minha visão e por que eu declino esse tipo de proposta. Tradução é a mesma coisa. Se bem que hoje em dia, pouquíssima gente pede tradução, né? Cara, tradução é a mesma coisa. Vem uma pessoa e fala assim: eu preciso da tradução do documento. Eu preciso fazer isso aqui. Cara, primeiro, eu falo, jogar no Google e fazer uma revisão não é coisa muito difícil. Mas geralmente quando a pessoa redige de próprio punho, constrói uma coisa, aí a busca pela palavra perfeita e para expressar exatamente o que a pessoa quis dizer é um. Para quem tem superdotação é uma tortura. E eu falo: mas o que você quis dizer com isso? Mas será que você mesmo não ficaria mais feliz se você dissesse isso dessa forma? E, e é uma gama tão grande que se a pessoa não tá do lado, é uma tortura pra mim. E eu chego no final, eu já peguei tradução pra fazer. E aí quando chego no final, eu falei: cara, tô esgotado e parece que eu trabalhei como eu não trabalho há anos. E é uma coisa que eu não gosto. Né? Currículo também, antes eu pegava para traduzir e agora eu não pego mais. Porque são uma série de nuances. Tem uma série de vocabulário interno, de jargão interno, dependendo de cada lugar. Tem a empresa para onde o cara está aplicando e as expectativas dela em relação a isso. E isso me cansa, isso me satura, porque eu me cobro muito mais e muito além do que o aluno cobra a si. E então, daria dinheiro? Daria. Quero dinheiro? Quero. Mas assim, eu quero trabalhar
Eu gosto da minha agenda. Eu tenho os horários em que eu estou à disposição dos alunos, amo todos eles. E aí chega na hora da aula, eu falo, pronto, eu tô aqui, eu tô pronto para me entregar, estou à disposição. E a gente vai conversar durante esse tempo. Mas aí em todo o tempo que me sobra, eu gosto de sentir que o tempo é meu e que eu posso fazer o que quiser. Então eu recuso qualquer coisa que me faria ter a sensação de que eu tenho trabalho para entregar, que eu tenho dever, que eu estou com questões pendentes, com atividades pendentes. E se eu dou aula para um aluno que está se planejando para fazer uma prova de certificado, eu vou absorver por empatia basicamente toda a dor e o sofrimento dele e vou me sentir responsável por isso. Então, vitória na vida não só tem a ver com você ser capaz de atender as demandas, tem muito a ver com identificar quais são as demandas que você atende com mais facilidade e prazer e se concentrar nelas. Porque eu ainda tenho uma demanda grande o suficiente para que eu faça somente aquilo que não me canse, que me instigue e que me inspira. Então, enquanto eu puder viver desse jeito, eu vou viver desse jeito. Se amanhã eu não tiver mais demanda para isso e precisar trabalhar numa fábrica no Japão para educar a Lana, aí a Lana cresce sem educação mesmo, porque foda-se. Zoeira, zoeira. Aí a gente faz o que a gente tem que fazer, né? Mas espero que tenha explicado o meu posicionamento aí para vocês. É isso, grande abraço.